Então chegou a hora agora de a gente falar de profundidade de campo. Profundidade de campo é medida a partir do ponto de foco. A câmera, ela não consegue focar tudo que a gente está vendo. Ela tem uma área, por exemplo, aqui eu tenho meu campo de visão. Aqui está a câmera. Vocês já viram que eu não sou bom em desenho, mas o importante é que você entenda. Aqui tem a minha câmera e aqui eu tenho o meu campo de visão. O campo de visão. E ela não consegue focar tudo. Ela tem uma parte que ela foca e uma parte que ela não foca. Então aqui na frente seria o sem foco. Ela tem a área sem foco. Daí tem a área de nitidez, que é onde tem foco. E depois tem uma parte sem foco, de novo. Então, onde que a gente vai colocar o nosso objeto a ser fotografado? A gente vai fotografar um bebê, então a gente vai colocar o bebê na área de foco da câmera, porque é isso que a gente quer focar, é isso que a gente quer ter nitidez. Então, é nesse plano que a gente vai colocar o nosso objeto a ser fotografado. Eu vou fotografar uma pessoa, vai ser nesse plano, porque se eu colocar ela aqui ou lá atrás, vai ficar sem foco, e eu preciso de foco. Como que eu defino? Você pode fazer planos mais abertos ou mais fechados de foco. E como que eu defino o tamanho desse plano aqui? O tamanho desse plano que vai ficar em foco. Isso é definido pela abertura do diafragma. Então aqui, ó, digamos que a câmera está aqui, ó. Tá aqui e aqui eu tenho o meu campo a ser fotografado. Quando eu tenho uma abertura muito grande, por exemplo aqui, se eu tivesse uma abertura de 1.4, que é uma abertura bem grande, o meu plano de foco, ele seria bem curtinho. Então eu teria uma parte sem foco, uma parte de nitidez e uma parte sem foco. A abertura muito grande te dá um espaço de nitidez muito curto. Você começa a diminuir essa abertura, por exemplo aqui, 5.6, né? Então aqui eu eu diminuí a abertura. Quando eu diminuo a abertura, eu vou fechando o diafragma, eu tenho um campo de nitidez maior, mais coisas, mais espaço fica nítido. Por exemplo aqui, se eu tivesse duas pessoas aqui, poderia ser que uma pessoa ficaria sem foco. Aqui essas mesmas duas pessoas, eu já consigo colocar as duas em foco. Se eu tenho uma paisagem, se eu tenho um carro do lado, se eu tenho, enfim, árvores, eu consigo colocar mais coisas em foco do que a parte sem foco. Se eu diminuo ainda mais a minha abertura, digamos aqui, se eu colocasse 11, eu tenho um plano de nitidez maior ainda. Essas aberturas menores, quanto menorzinhas elas vão ficando, é muito usado em paisagens, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, numa abertura bem pequenininha, aqui 22, eu tenho um plano de foco quase que total do que eu estou enxergando. Então, quando a gente vai fazer uma foto de paisagem, por exemplo, a gente quer ter tudo em foco, quer ter as árvores em foco, a montanha em foco, a casinha lá no canto em foco, a gente quer ter a imagem toda em foco. Então, a gente usa uma abertura bem pequenininha para a gente ter um campo de nitidez muito maior. Quanto maior a nossa abertura, menor o espaçozinho ali de nitidez. É bem pequenininho mesmo. Por exemplo, aqui, se você colocar um cachorro, por exemplo, e você focou no rosto dele, pode acontecer de repente o corpo dele já sair do plano de nitidez. Se ele estiver de frente, né? Tipo, o cachorro tá aqui, você focou, o corpo tá lá. Agora, se ele tá de lado, eu pego esse mesmo plano. Então, daí eu consigo colocar o corpo inteiro em foco. Então, quanto maior a abertura, menor o meu campo de nitidez. E uma coisa, e tem um outro detalhe também. O quão distante da minha câmera esse plano fica. Quando que o plano está aqui, quando que o plano está lá? Onde que fica esse plano de nitidez? Isso é definido pela distância focal. A gente sabe, por exemplo, que as lentes fixas, elas são lentes mais curtas, e as lentes zoom, elas são mais longas. Porém, por exemplo, uma lente 12mm, ela é bem fininha. Essa daqui é uma 35. A 12, ela é bem fininha. A 35 é aqui. A 50 ela é um pouquinho maior. A 85 é maior. A 135 é um pouquinho maior. Mesmo ela sendo fixa, ela tem uma distância focal maior, porque lembra do cálculo, né? A gente tem que pegar o meio da imagem, levar o meio da lente, levar até o sensor para dar essa distância focal. Então, para a gente ter uma distância maior, eu preciso que a lente seja um pouquinho mais comprida. Então, elas vão ficando um pouquinho maior.
Quanto maior a lente, quanto mais comprida ela for, quanto mais longa ela for, mais distante o meu ponto de foco vai ficando. Então aqui numa lente, por exemplo, se eu pegar uma lente longa aqui de 135 milímetros, o ponto de focagem ele vai estar mais ou menos aqui no meio. Se eu pego uma lente mais curtinha, por exemplo, uma 35, uma 20, 28, o ponto de focagem ele fica mais próximo de mim. E isso também varia. Por exemplo, se você pega uma macro, a macro é uma que consegue o ponto de focagem muito, muito próximo, a 2 centímetros do seu, tipo, da lente até o seu ponto de focagem, que é o objeto. Então a macro é outra história, porque ela consegue ficar muito pertinho, mas essa distância é dada também pelo comprimento da sua lente. Então aqui a gente trabalhou a profundidade de campo, que é muito importante para a gente não tirar o foco do nosso objeto, para sempre colocar em plano. E é importante a gente saber isso porque no newborn a gente não tem grandes distâncias entre o nosso fundo e o nosso objeto. É diferente de você estar fotografando num parque onde você tem uma pessoa e o fundo lá atrás. Aqui no newborn é tudo curtinho. A gente tem o bebê, tem o fundo, tem o cestinho, já tem o fundo. É tudo muito curto. Nós temos distâncias curtas para serem fotografadas. E é por isso que a gente vai trabalhar aqui com aberturas maiores por causa da nossa profundidade de campo, certo? Próximo vídeo.